Louvado seja Deus. Meus queridos, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em sua casa, em sua presença, nessa hora para meditarmos e fazermos uma reflexão na santa palavra de Deus. Nós estamos começando um novo ano, hoje é o segundo domingo do ano, nós estamos começando uma nova década, como foi dito na virada do ano. Nós não estamos apenas começando um novo ano, nós estamos começando uma nova década. E muitas coisas nos aguardam nesse novo tempo. Uma coisa eu tenho certeza e muita convicção: a volta de Jesus está mais próxima ainda do que estava em 2019. E a cada dia que a volta de Jesus se aproxima, necessário se faz que a gente corra para cumprir a missão, para cumprir o ID de Jesus, para resgatar as almas que estão caminhando para a perdição, né? Eu falei naquela virada de ano, que nossa igreja, nesse ano de 2020, quer se reposicionar, quer mudar a sua missão e está mudando também a sua visão. A visão é onde nós queremos chegar. Missão é o que somos. Nós somos uma igreja bíblica e continuaremos sendo uma igreja bíblica, não arredaremos o pé disso, mas nós, na forma, na estratégia de cumprir esse ID, de cumprir essa missão, nós estamos nos modernizando. Eu fico pensando, eu aceitei Jesus no dia 7 de abril de 1986, uma segunda-feira, por volta de 21 horas, pastor Josimar. Naquela época era muito diferente de hoje. Naquela época, por exemplo, o evangelismo, as igrejas faziam, fazendo cultos ao ar livre. Todo domingo à tarde pegava uma caixa de som amplificada e ia evangelizar nos pontos onde havia fluxos de pessoas. Pastor Jorge, os irmãos da antiga aí, né, os irmãos menos antigos, com data de nascimento menos antiga, né, do que eu, os irmãos lembram disso. E naquela época a gente não tinha internet, pastor Marcelo, a gente não tinha, mas nós cristãos podemos dizer que não tínhamos televisão, porque a gente era proibido de ter acesso à televisão, né? Não tinha computador naquela época, a gente não tinha acesso a computador, a informação se propagava por meio de jornais, né? Jornais escritos, né? Impressos, e radiodifusão, e a comunicação era muito lenta. Hoje a comunicação se difunde e se propaga numa velocidade tão rápida que as coisas acontecem tudo assim em tempo real, não é verdade? Está acontecendo uma guerra lá no Oriente Médio, você está vendo os mísseis cruzando os países e atingindo seus alvos, coisa que era impensada naquela época, na década de 80, década de 90. Agora, hoje nós temos à disposição muitos canais, muitos meios de se falar de Jesus, nós temos muitas outras maneiras. E aquilo que éramos em 80, 90, se a gente utilizar as mesmas metodologias daquela época para cumprir o ID de Jesus hoje, a gente vai ficar muito atrasado, porque o mundo avançou, a tecnologia avançou e isso é muito normal, né? Então nós estamos vivendo um novo tempo, nós estamos vivendo uma nova era, né? Nós estamos vivendo uma era onde as coisas mudaram e mudaram muito. Então a igreja também tem que se reposicionar, tem que se atualizar. E nós queremos ser uma igreja diferente nesse novo momento. Nesse novo momento, me refiro a essa nova década, a partir de então,
Eu falei para os irmãos que essa igreja precisa ser diferente do que era até então. E essa igreja, ela passará a ser uma igreja com uma missão diferente. Daqui, aos poucos, nós estamos passando isso para os irmãos. Hoje também eu quero falar um pouquinho sobre essa nova igreja que nós queremos ser. Essa igreja vai mudar. E você vai mudar com a gente, eu tenho certeza. Depois dessa palavra, você vai chegar a essa conclusão. Nós seremos uma nova igreja. E a gente escolheu uma igreja como modelo, né? A gente escolheu uma igreja como modelo. Ao longo dos anos, ao longo dos tempos, existiram inúmeras igrejas, e existem hoje inúmeras igrejas de sucesso, igrejas bem-sucedidas no mundo todo, e a gente escolheu uma igreja muito bem-sucedida, uma igreja muito abençoada, e é igual a essa igreja que nós queremos ser. E eu vou dizer para os irmãos que igreja nós queremos ser, e qual é a igreja que nós adotamos como modelo para a gente ser igual. A gente precisa ser ao menos igual a essa igreja, porque se a gente for ao menos igual a essa igreja, nós seremos muito bem-sucedidos na nossa nova missão, que já não é para ser nova, não era para ser nova. A missão, na verdade, é antiga. A maneira de cumprir a missão é que talvez tem que ir mudando por conta das mudanças que acontecem muito rapidamente. Então eu quero falar com os irmãos hoje sobre a igreja que nós queremos ser. A igreja que nós queremos e precisamos ser. Para tanto, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículos 42 em diante. Antecipa para o 37, vamos ler Atos do 2, 37 ao 47, 11 versículos apenas, 37 ao 47. Nos diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que, verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pode dizer amém? Glórias a Jesus. Então, queridos, eu quero falar aos irmãos nesta oportunidade dessa igreja que nós aqui estabelecidos neste lugar, nós queremos ser. É dessa igreja que eu quero falar para os irmãos. E a igreja primitiva é o modelo. A igreja primitiva é o padrão mais excelente para todas as outras igrejas na face da terra, em todos os tempos, em todos os lugares, para todas as gerações. A igreja primitiva, ela é
o padrão, ela é o modelo. E com o passar dos anos, com o passar dos tempos, as igrejas, elas foram deixando de ser igreja no padrão da igreja primitiva. Elas foram modificando suas maneiras de ser. E isso, em parte, trouxe algum prejuízo para a igreja do Senhor. Essa igreja primitiva, ela tornou-se a referência de uma igreja fiel, de uma igreja digna de ser imitada. Ao vermos em nossos dias as mais variadas igrejas, com as mais diversas liturgias, diferenças doutrinárias e denominações, nos perguntamos: e aí? Qual a igreja que nós queremos ser? E aí, fazendo um paralelo com essa igreja, ou com esse modelo de igreja, aqui do livro de Atos dos Apóstolos, nós, nesse novo tempo, nós, nessa nova década, nós, nesse novo momento, extraímos daqui uma missão, extraímos daqui a igreja que nós queremos ser, e precisamos ser, Quando a gente olha aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que os Atos dos Apóstolos, esse livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque a participação do Espírito Santo em todos os capítulos desse livro de Atos é muito vívida. E nós vamos perceber que o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai contar a história do início da igreja. Ele vai narrar a história do início da igreja. E a igreja, e o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Ele vai começar o seu texto dizendo que, ou narrando exatamente esse princípio, narrando exatamente esse início da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, no original, se a gente for para as versões originais, ele é o único livro da Bíblia que não termina com a palavra amém, ou da Bíblia não, do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento terminam com amém, menos o livro de Atos. Por conta das muitas versões, das muitas traduções, Tiago e 3 João, às vezes não termina com amém também, mas lá no original esse é o único que termina sem o amém. Amém é conclusão, é completude, é encerramento. O livro de Atos é o único que ele não termina, porque ele conta a história de uma igreja que começou e a sua missão não terminou ainda. Os apóstolos começaram, mas nós estamos dando continuidade. E o amém só vai ser colocado quando Jesus arrebatar a igreja não estiver mais nessa terra. Aí o amém vem. Mas por enquanto, o livro de Atos não tem amém, pastor Wesley. Começou, mas não terminou, porque nós estamos dando continuidade a essa missão dos apóstolos, né? E aí, queridos, olhando aqui, a gente vai encontrar então o modelo da igreja que nós queremos ser. Qual é essa igreja que nós queremos ser? Eu quero, então, começar dizendo para os irmãos, nós aqui, a IDEPS, nós queremos ser uma igreja bíblica. Próximo slide, nós queremos ser uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, comprometida com a verdade. Você vai perceber que Atos 2:42 vai nos dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em outras palavras, eles perseveravam
na doutrina bíblica. Era uma igreja que perseverava na doutrina bíblica. A igreja nossa sempre perseverou na doutrina bíblica e continuará perseverando. Como disse para os irmãos, falei aqui no domingo pela manhã, na escola bíblica dominical, quando disse que nós cremos na Bíblia Sagrada como a santa palavra de Deus. Eu disse aqui que a nossa regra infalível de fé é a Bíblia Sagrada. Nós continuaremos, nós perseveraremos nessa doutrina, nós não arredaremos o pé, continuaremos crendo na palavra de Deus. E os irmãos sabem que a igreja lá no início, ela nasceu como fruto do derramamento do Espírito Santo. Os irmãos sabem que quando Jesus foi assunto ao céu, ou antes, quando Jesus ressuscitou e antes de ser assunto ao céu, ele passou cerca de 40 dias com seus discípulos, dando-lhes algumas instruções. E em Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus vai dizer para os discípulos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vamos ver que os discípulos vão ficar ali cerca de 40, 50 dias, até que desce sobre eles ali no cenáculo o Espírito Santo. Mas antes disso, Jesus vai dizer para eles em Atos no capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer para eles: mas recebereis poder, o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está naquele intervalo de dias, de 40 dias, entre a sua ressurreição e o momento que ele foi recebido no céu. E ele está dando instruções, e ele diz para os discípulos: fiquem aqui em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, vai descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e vocês vão ser cheios, e vocês vão testemunhar de mim, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão proclamar o Evangelho, vocês vão cumprir o ID para buscar aqueles que estão perdidos. E os discípulos então ficam em Jerusalém, e cerca de 50 dias depois, então, eles recebem no Pentecostes a descida do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. E ali naquele dia, então, acontece essa pregação do texto que nós lemos, em que Pedro usou da palavra, e no seu primeiro discurso, diz a palavra do Senhor que cerca de 3.000 almas aceitam a Jesus. 3.000 almas se convertem. E aí nós vamos ver a partir de agora o Espírito Santo atuando na igreja primitiva de forma muito forte, de forma muito atuante. No capítulo 3 a gente vai ver João e Pedro e João indo à oração, a nona, e ali apresenta-se diante dele um homem coxo, e pelo fato de eles estarem cheios do Espírito Santo, eles fazem agora as obras que Jesus fazia. Lembra que Jesus falou que se crescem, eles não fariam, se tivessem fé, eles não fariam não somente as obras de Jesus, mas fariam obras até maiores. Aqui está Pedro e João, na porta do templo chamado Formosa, e aqui um coxo está a esmolar, e quando eles veem Pedro e João, eles dizem, ele está ali pedindo esmola, aí Pedro e João dizem: olha para nós. E aquele coxo olhou para eles, e Pedro, fazendo uso da palavra, diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho moeda, eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo levantou e saiu andando. Isso era a igreja primitiva.
Capítulo 4, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo. Capítulo 5, 6, 7, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, na atuação do Espírito Santo nesses capítulos, por conta que o tempo não vai nos permitir. Mas, nós vamos perceber que do capítulo 1 ao capítulo 12, Pedro, ele é a personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos, e Deus está usando ele com muita autoridade, com muito poder, está fazendo milagres na vida dele, como a libertação dele da cadeia no capítulo 12. A partir do capítulo 13 do livro de Atos, até o capítulo 12, nós vamos ver que o evangelho ele está circunscrito ali à região de Jerusalém e da Judeia. No capítulo 13, Pedro sai de cena e Paulo entra em cena, porque no capítulo 9, Paulo havia sido convertido. Lá no capítulo 13, Pedro sai de cena, Paulo entra em cena, e agora o evangelho que já havia alcançado Jerusalém e as regiões da Judeia, agora vai para Samaria e até os confins da terra, por meio do apóstolo Paulo. Do capítulo 13 ao 28 do livro de Atos, Paulo é o personagem principal, e ele está fazendo as suas viagens missionárias, levando o evangelho de Jesus Cristo até o mundo. E se nós estamos aqui hoje, no Brasil, distante daquela região, é porque um dia essa igreja começou a ser testemunhas de Jesus, por isso que o evangelho chegou até nós hoje. Agora, nós não podemos aceitar isso só para nós, nós não podemos querer isso, querer o evangelho apenas para nós. Nós temos que continuar os atos dos apóstolos, e nós temos uma missão, nós temos uma tarefa a ser cumprida, né? Então, qual é a igreja que nós aqui queremos ser? A partir de agora, de forma mais efetiva, nós queremos ser uma igreja bíblica, comprometida com a verdade, como sempre o fomos, apenas reafirmando essa verdade. Mas nós também queremos ser uma igreja que ama indistintamente, uma igreja que ama indistintamente. Lucas capítulo 33, 34, eu li esse texto na virada, diz que um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Essa história é a história do bom samaritano. Os irmãos conhecem por demais, tenho certeza, essa história. Quando aquele doutor da lei chega até Jesus e pergunta: Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, na sequência, vai contar uma parábola para aquele homem, e a parábola é exatamente essa, que existia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e nesse caminho ele enfrentou um revés ali, ele enfrentou um problema, um salteador o atingiu, deixou ele quase meio morto. E diz a Bíblia que de repente passa por aquele caminho um sacerdote. O sacerdote ele é um representante de Deus aqui nessa terra. O sacerdote tinha por obrigação, quando viu aquele homem meio morto, ali à beira do caminho, o sacerdote tinha por obrigação socorrer aquele homem. Por obrigação. Mas diz a Bíblia que ele passa de largo. O texto vai continuar dizendo que na sequência vem um levita. Esse levita também, levita era uma pessoa que servia na casa de Deus. Era uma pessoa que conhecia a Deus, é uma pessoa que sabia da importância e do dever, do amor ao próximo. Mas a Bíblia diz que aquele levita também, a exemplo do sacerdote, ele passa de largo. E o texto vai continuar dizendo, está em Lucas capítulo 10, o texto vai continuar dizendo que de repente vem um samaritano. Quem era o samaritano, irmãos? Os samaritanos e judeus, eles não se entendiam. Desde quando Salomão deixou o reinado, que na sequência o reino de Israel se dividiu em dois reinos, o reino do norte e reino do sul. Desde ali iniciou-se uma guerra ferrenha entre samaritanos e judeus. Por quê? Porque 10 dos filhos das tribos, ficaram na região norte e estabeleceram como capital Samaria, e colocou um dos filhos de Salomão como rei. E eles se desentenderam, e outro filho foi para o sul, e 2 tribos, Benjamim e Judá, se estabeleceram ali na região de Jerusalém, e ali colocou como capital Jerusalém. Então tinha Jerusalém nas 2 tribos lá embaixo,
e tinha as 10 tribos lá em cima, cuja capital era Samaria. Samaritanos e judeus não se entendiam, se odiavam, não se comunicavam, eram inimigos. Falei aqui também já, aquela vez que Jesus se encontrou com aquela samaritana ali no poço, Jesus a aborda, e aquilo lhe causou muita estranheza, e ela pergunta, mas como pode, tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Porque eles não costumavam se falar. Agora observe, passa um sacerdote no caminho, tem ali um irmão seu, e o sacerdote passa de longe, quando ele tinha por obrigação amar aquele irmão. Passa um levita de igual forma. Agora passa um inimigo. Agora passa um samaritano que era inimigo. Mas justamente o inimigo foi lá e amou o inimigo. Justamente o inimigo foi lá e ele foi movido de íntima compaixão. Ele compadeceu-se daquela pessoa que estava quase morta na beira do caminho. Isso demonstra, irmãos, que nós devemos amar como esse homem amou. Indistintamente. Você tem que começar a amar por aqueles que não te amam. Você tem que começar a amar por aqueles que te odeiam, por aqueles que são seus inimigos. Você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Da mesma maneira que você se ama, você tem que amar o seu próximo, independente de quem seja ele, indistintamente. E nós estamos vivendo uma igreja, um tempo onde as pessoas são muito individualistas, são muito egoístas, são muito independentes, são muito incomunicáveis. Se eu perguntar para você quantas pessoas você conhece aqui nessa igreja, quantas pessoas aqui você sabe o nome, quantas pessoas aqui talvez você já fez uma visita à sua casa, já cumprimentou pelo menos, quantas pessoas aqui nessa noite, que você já sentou do lado dela inúmeras vezes e quem sabe nunca lhe apertou a mão. Você vai entender mais ou menos o que é que eu estou dizendo. Nós precisamos amar e demonstrar o nosso amor. Nós precisamos abraçar mais. Nós precisamos sorrir mais para o nosso próximo. Nós precisamos estender mais a mão para o nosso próximo. Veja que esse samaritano, ele se aproxima, ele se move de íntima compaixão, ele se aproxima. Mas ele não faz apenas isso, ele ata as feridas. Passa azeite, vinho. Ele pega aquele doente no colo. Ele coloca sobre o seu animal, ele desce do seu animal. O samaritano desce do animal, coloca o inimigo no animal e agora sai puxando a pé o animal, levando aquele homem ferido. E ele leva para uma estalagem e ele cuida dele. Nós queremos ser uma igreja que ame como esse samaritano amou. Você quer amar mais? Você quer se importar mais com o seu próximo? Você quer cuidar mais do seu próximo? Nós precisamos. Nós não só queremos ser essa igreja que ama mais, mas nós queremos ser essa igreja que serve mais, que cuida mais. Nós vamos perceber no versículo 35, não foi colocado aí, não coloquei aí, mas o versículo 35 vai dizer que esse samaritano passa a noite ali naquela hospedaria com esse homem doente. No dia seguinte ele vai embora. E quando ele vai embora, ele chama o chefe da hospedaria e ele diz: olha, está aqui 2 dinheiros. Eu estou indo. Quando eu voltar, se você tiver gastado mais alguma coisa com esse enfermo, eu te pago. Quem ama, faz esse tipo de coisa. Quem ama vê a necessidade do próximo e não mede esforços para ajudá-lo. Então nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós queremos ser uma igreja que ama indistintamente.
Mas nós queremos ser uma igreja também que vivencia comunhão intensa e contagiante entre os seus membros. A igreja primitiva era assim. Atos 2:42, versículo seguinte, slide seguinte, e eu peço atenção a quem estiver me auxiliando aí, por favor. Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perceba que a igreja primitiva, a qual nós queremos imitá-la, era uma igreja cujos membros tinham comunhão. E essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja cujos membros tenham comunhão uns com os outros. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Você tem comunhão com o seu irmão? Você tem comunhão com o seu irmão? Uma igreja jamais poderá atrair pessoas se não houver comunhão entre os seus membros. Uma igreja jamais vai atrair pessoas se não existir comunhão entre os seus membros. O amor a que me referi anteriormente, ele é a evidência do verdadeiro discípulo de Jesus. Se você ama, você tem comunhão com seu próximo. Se você não ama, você não terá comunhão com seu próximo. Então nós precisamos compreender que nós precisamos mudar nesse novo tempo. Nós precisamos mudar. Nós precisamos amar mais. Precisamos ter mais comunhão. Nessa igreja primitiva, todos estavam juntos. Todos estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Nessa igreja, a prioridade eram pessoas. A prioridade da igreja primitiva não era coisas. Porque hoje está se invertendo o valor das coisas, né? As coisas estão passando a ter mais valor do que pessoas. Nessa igreja primitiva, o ter não era mais importante do que o ser. Essa igreja primitiva, ela se importava com pessoas. A prioridade da igreja primitiva eram pessoas. Hoje essa prioridade está invertida. E esta igreja precisa ser, nesse novo tempo, uma igreja à semelhança da igreja primitiva no quesito comunhão. Nós precisamos nos importar com as pessoas. Nós precisamos acolher com muito amor todos os que chegam. Muitas pessoas, muitas vidas, em vez de serem curadas, elas saem mais doentes de determinadas igrejas. Por quê? Por quê? Porque vivem numa sociedade ferida, quebrada pelo pecado. A igreja, nessa sociedade ferida e machucada pelo pecado, a igreja precisa ser um lugar de refúgio. A igreja precisa ser um lugar de restauração para aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus. As pessoas chegam na igreja arrebentadas. Muitas das vezes as pessoas chegam destruídas na igreja, e eu e você temos obrigação de fazermos o papel daquele bom samaritano. Eu e você temos que compreender a importância disso. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser essa igreja, à semelhança da igreja primitiva. Então, nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós queremos ser uma igreja que ama indistintamente. Nós queremos ser uma igreja que vivencia comunhão intensa e contagiante entre os seus membros. Mas nós também queremos ser uma igreja relevante para a sociedade. Ao falar de uma igreja relevante para a sociedade, se faz uma pergunta. E a pergunta que se faz é: se essa igreja aqui,
deixar de existir, a sociedade ou a comunidade vai sentir falta dela? Se a resposta for não, essa igreja não tem relevância nenhuma para a comunidade. Se a resposta for sim, se essa igreja fechar as portas, mudar daqui, for para um outro lugar, deixar de existir, e a comunidade não sentir falta dela, ela não tinha relevância nenhuma para a sociedade. Ela não tinha relevância nenhuma para a comunidade. E nós queremos ser uma igreja que seja relevante para a sociedade. Atos 2,47 vai dizer: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Para que a igreja seja relevante na sociedade, ela tem que cair na graça do povo. Ela tem que cair na graça do povo. Então nós queremos ser uma igreja que caia na graça do povo. Nós queremos ser uma igreja que as pessoas sintam falta dela se ela deixar de existir. Porque o fato de sermos uma igreja relevante para a sociedade, uma igreja que cai na graça de todo o povo, vai acontecer o que está no versículo seguinte, na parte B do versículo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Perceba que essa igreja, ela precisa ser notada pela sociedade. Ela precisa ser vista, ela precisa ser relevante. Ela precisa ser relevante. Qual o nosso papel do lado de fora dessas quatro paredes? O que você, enquanto igreja, e aí eu pergunto você individualmente, porque a igreja, irmãos, é bom a gente esclarecer isso. Igreja não é esse prédio com quatro paredes. Igreja somos eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós formamos a igreja. A Bíblia diz que essa igreja tem uma cabeça, e a cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Efésios fala disso, capítulo 5. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Cada um de nós somos igreja. Cada um de nós somos membros desse corpo. Cada um de nós somos membros desse corpo. Cada um de nós temos importante relevância nesse corpo. Paulo, aos Coríntios, ele vai comparar a igreja como corpo. Ele vai comparar a igreja como corpo. E assim, querido, como todos os membros do nosso corpo físico, eles são importantes e eles fazem falta se a gente perder qualquer um deles. Assim como cada membro do nosso corpo físico é importante e faz falta, você, enquanto membro do corpo do Cristo, é importante, tem a sua relevância e você faz falta. Se você perder uma unha, ela vai te fazer falta. Se você perder um dedo, ele vai lhe fazer falta. Se você perder uma perna, um braço, uma mão, vai lhe fazer falta, um rim. Qualquer parte, qualquer membro do seu corpo que você deixar de tê-lo, ele lhe fará muita falta. Agora imagine, você é membro do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Você é importante nesse corpo. Se você sair desse corpo e ficar perambolando por aí, você vai morrer, porque todo membro fora do corpo morre. Todo membro fora do corpo morre. Quando meu filho tinha 5 anos, brincando com ele na sala da minha casa, por volta de meia-noite, ele cai e bate com a boca na quina da mesa de centro. O dentinho dele caiu inteiro. Não quebrou, arrancou inteiro. Eu fiquei desesperado. Peguei meu filho, fui à meia-noite à procura de um dentista. Foi difícil, não achei. Em Goiânia morávamos. Fomos para o hospital da criança. Consegui chegar lá 1 hora, 2 horas depois, foi quando consegui chegar. Levei o dentinho, o médico falou: agora não tem mais jeito. Já morreu.
Se você tivesse colocado ele num copo com leite, a gente ainda conseguiria fazer alguma coisa. Mas aquele membro, aquele dentinho fora do corpo, morreu. Assim é você, se não estiver conectado nesse corpo chamado igreja, cuja cabeça é Jesus Cristo. Daí a importância de você ter uma cobertura espiritual, você membrar numa igreja, você estar ligado. Você precisa estar ligado. Porque se você estiver desligado, se você não estiver ligado a esse corpo, chamado igreja, você vai morrer onde você estiver. Se tem alguém aqui hoje que está sem congregar, que está desigrejado, que é a palavra do momento, né? Pessoas se aborrecem com igrejas, com lideranças, com muitas coisas. E se desigrejam, não, agora eu estou congregando em casa. Agora eu estou congregando aqui pela internet. E eu te pergunto, você está tomando a ceia também pela internet? Você está abraçando o seu irmão pela internet? Está tendo comunhão com o seu irmão pela internet? Se tiver alguém desigrejado aqui hoje, não saia daqui em nome de Jesus Cristo, sem tomar uma decisão de enraizar-se numa igreja. Você precisa estar plantado na casa do Senhor, porque plantado na casa do Senhor você florescerá e você produzirá muitos frutos para o reino de Deus. Não fique desigrejado, não fique desconectado. Você é um membro, você faz falta nesse corpo. Você faz muita falta. A igreja de Jerusalém, ela desfrutava de uma boa reputação na cidade. Ela era simpática aos olhos da sociedade. A igreja caía na graça do povo. Os cristãos davam testemunho irrepreensível. Eles eram uma referência para os não crentes. Essa igreja tem que ser referência para esse mundo. Essa igreja tem que ser referência para essa comunidade, para essa cidade. Essa igreja tem que fazer mais, tem que fazer como o bom samaritano, ou o samaritano. Nós queremos ser essa igreja diferente. E nós vamos ser em nome de Jesus Cristo. Porque eu quero ser, e eu acredito que tem muitos aqui que querem ser também essa igreja, a semelhança da igreja primitiva. Podemos dizer o mesmo dos cristãos dos dias atuais. Aquela igreja dava um testemunho irrepreensível, mas será que hoje nós podemos dar esse mesmo testemunho? Você tem dado bom testemunho? Você tem sido sal e luz nesse mundo? Essa igreja primitiva caía na graça de todo mundo. Ela tinha uma relevância muito grande. Infelizmente hoje, a maior parte das igrejas, ou a maior parte, ou grande parte das igrejas são conhecidas mais pelos escândalos do que por suas ações positivas na comunidade e na sociedade. Nós queremos ser uma igreja conhecida na cidade, como uma igreja relevante, como uma igreja que faz. Que nós possamos ser essa igreja relevante. Nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós queremos ser uma igreja que ama indistintamente. Nós queremos ser uma igreja que vivencia comunhão de forma muito intensa. A gente quer ser uma igreja relevante nessa sociedade, que a sociedade nos veja, nos perceba e sinta falta de nós pelo que fazemos. Mas nós também queremos ser uma igreja que experimenta crescimento e multiplicação. Porque se tinha uma igreja em todas as eras, em todos os tempos, que crescia e se multiplicava assim de forma muito exponencial, era essa igreja primitiva. Essa igreja, ela experimentava um crescimento sem igual. Todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja. Primeira pregação do Pedro, 3.000. Outra pregação, quase 5.000, mais 2, chegaram a quase 5. E a igreja foi se espalhando em Jerusalém, na região da Judeia, na região de Samaria, e chegou aos confins da terra. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo.
Parte B, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós não podemos ficar acomodados na omissão. Nós não podemos continuar na nossa zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? Vou lhe fazer uma pergunta, não precisa você responder. Responda para si só. Quantas almas você ganhou para Jesus no ano de 2019? Quantas pessoas você convidou para vir à igreja no ano de 2019? Quantas pessoas você falou de Jesus a elas? Pare um pouquinho, reflita. A grande, ou a maior parte de nós que estamos reunidos aqui hoje, mora aqui na região de Águas Claras, em condomínios, em apartamentos, e nós temos um vizinho, que a porta dele está a menos de 2 metros, às vezes, da nossa porta. Quantas vezes você já convidou o seu vizinho para vir à igreja? Você quer ser abençoado, você quer receber um milagre, você quer ir para o céu, você quer ser santo para ir morar no céu, mas parece que você não está nem um pouquinho preocupado com aquele que está do seu lado. Pense. Será que Jesus chamou você e quer salvar só você? Pense nisso. Isso é muito sério. João 9,4, Jesus disse: é necessário que eu faça as obras de meu Pai enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Nós estamos vivendo esse dia. A noite breve vai chegar. Porque quando Jesus arrebatar a sua igreja, esse mundo será negridão, escuridão, densas trevas. Sofonias 1,14 vai dizer isso. Que o grande e terrível dia do Senhor será um dia de densas trevas, um dia de escuridão. Estamos vivendo esse dia e temos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que estão do nosso lado. Mas estamos sendo omissos, estamos acomodados na omissão, numa zona de conforto sem fim. Será que Jesus vai ter que dar uma sacudida em nós, em mim, em você, para nós sermos diferentes e despertarmos do sono? Paulo vai dizer isso aos romanos, que já é hora de despertarmos do sono, porque a volta de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. Amós capítulo 8, se não me engano, versículo 13 em diante, vai dizer assim: há dias, ou virão dias, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de comida, nem sede de beber água, não, mas de ouvir as minhas palavras. Os homens irão do norte ao sul, do ocidente, do oriente ao ocidente, buscando a palavra de Deus, mas não mais a encontrarão. Será tarde demais. Vai chegar um tempo que o seu vizinho vai sair correndo desesperado atrás de igreja. Vai chegar um tempo que o seu próximo vai ficar se lamentando, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo ouvir um conselho, querendo ouvir a Bíblia, querendo uma igreja para entrar, mas vai ser tarde demais. É isso que você quer para ele? É isso que você quer para o seu próximo? Nós precisamos cumprir o ID de Jesus. Ele disse,
Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, ensinai. O sentido verdadeiro é, portanto, ide, discipulai. E eis que eu estou convosco todos os dias. E as pessoas até interpretam esse versículo, essa parte, eis que estou convosco todos os dias, pensando que Ele está conosco todos os dias, todos os momentos. De fato está, mas nesse texto específico Ele está dizendo, se você for cumprir essa missão, portanto, ide, ensinai, discipulai todas as nações. Se você for, eu vou estar contigo nessa missão, todos os dias. Você tem feito o quê? Marcos 16 vai dizer, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Nós precisamos ser uma igreja diferente. Nós queremos ser uma igreja bíblica, nós queremos ser uma igreja que ama indistintamente, nós queremos ser uma igreja que vivencia comunhão de forma muito intensa, nós queremos ser uma igreja relevante para a sociedade, nós queremos ser uma igreja que experimenta crescimento e multiplicação, e crescimento e multiplicação só se conseguirá se a gente for e anunciar Jesus, anunciar as boas novas. Foi para isso que você foi chamado. Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi para isso. E você tem que estar preparado. Pedro 3,15 vai dizer, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estais sempre aptos, preparados, para responder com mansidão e temor a todos quantos vos pedirem a razão da esperança que há em vós. Vai ter alguém que vai chegar em você querendo ouvir de Jesus, e você tem que estar preparado. Então, precisamos sim ser uma igreja que experimenta crescimento e multiplicação, mas nós queremos ser uma igreja que promova edificação, que gere transformação nas pessoas e na comunidade. Queremos ser uma igreja que promova a edificação, e essa edificação precisa gerar transformação nas pessoas e na comunidade, porque todas as vezes que nós nos edificamos em Cristo, nós somos transformados. Todas as vezes que as pessoas vêm a Jesus e se tornam novas criaturas, tudo se faz novo, essa pessoa é transformada. E se uma pessoa é transformada, se um grupo de pessoas é transformado, se muitas pessoas são transformadas, uma sociedade, uma comunidade pode mudar. Atos 9:31, assim pois as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria, elas tinham paz, e eram edificadas, e elas se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. Precisamos ou queremos ser uma igreja, precisamos ser essa igreja, que promova a edificação, que transforme pessoas e a comunidade. Nós queremos também ser uma igreja que entende o valor do discipulado. Uma igreja que entende o valor do discipulado. Atos 2, 41 e 42, desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Nós precisamos compreender o valor do discipulado.
nós precisamos entender que essas 3.000 almas, elas foram discipuladas, elas foram acompanhadas. E hoje, eu queria que os irmãos soubessem, não existe uma grande igreja, não existe nenhuma grande igreja que seja cuidada por um pastor. Não existe nenhuma grande igreja de 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000, 5.000, 500 membros acima, irmãos. Essa igreja não se sustenta, ela não será uma igreja sustentável, permanente, se ela não trabalhar como a igreja primitiva, que era através de pequenos grupos. Você vai ver que a igreja primitiva, se você estudar e buscar, aqui no livro de Atos mesmo, e em tantas outras passagens do Novo Testamento, vocês vão perceber que a igreja, ela se manteve e se multiplicou e cresceu por conta dos pequenos grupos. Eram as igrejas de casa em casa. Era de casa em casa que a igreja estava funcionando. Porque em pequenos grupos, consegue-se gerar comunhão, consegue-se cuidar mais, consegue-se compartilhar a palavra, diferentemente de numa grande igreja com 1, 2, 3 pastores cuidando. Então essa igreja, ela vai ser essa igreja que vai entender o valor do discipulado, e ela vai começar a discipular, e ela vai começar a cuidar, por meio de pequenos grupos. Os quase 3.000 que se converteram precisavam estar em grupos menores, para que pudessem aprender a palavra de Deus, para que pudessem orar e para amadurecer na fé. A igreja de Jerusalém entendeu que precisava discipular aqueles novos irmãos em Cristo, entendeu que precisava ser um canal de transmissão de vida de Cristo através dela. A missão que Jesus deixou para a sua igreja é essa: vão e continuem fazendo discípulos de todas as nações. E aí, meus queridos, como estava dizendo para os irmãos, a nossa igreja vai ser a igreja que nós queremos, igreja bíblica, que ama indistintamente, que vivencia comunhão intensa, que seja relevante para a sociedade, que experimenta crescimento e multiplicação, que promove edificação, que gera transformação nas pessoas e na comunidade. Uma igreja que entende o valor do discipulado, mas também uma igreja que tem prazer em servir. Que tem prazer em servir. Amém? Olha só, Atos 2, 44, 45, todos os que criam, todos os que se convertiam estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um servindo ao outro. Essa igreja, a igreja que nós queremos para esse novo momento, é uma igreja que sirva, é uma igreja que se preocupe com o seu próximo, que estende a mão para o seu próximo. É uma igreja que sirva na igreja, que sirva no reino. Você tem um papel na casa de Deus, e você precisa desenvolver o seu papel. Você precisa frutificar. Você precisa estar ligado na videira, João 15. Disse Jesus que toda vara que em mim não dá fruto, Ele corta e lança fora. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos trabalhar no reino de alguma forma. Você vai usar o seu potencial, você vai usar a sua habilidade, você vai usar o seu talento, você vai utilizar aquilo que Deus te deu, para de alguma forma você servir a alguém no reino de Deus. Acredite, no meio dessa multidão aqui, tem gente que está precisando da sua ajuda, do seu socorro, da sua mão estendida. De alguma forma você precisa contribuir
para o reino, para a obra de Deus. E essa questão do serviço, nós vamos estar treinando a igreja para o serviço. Treinando a igreja para o serviço. Nós precisamos compreender que na igreja todos somos iguais. Pastor não é maior do que o diácono, do que o que serve aqui ou ali. Todos somos iguais e todos temos que desempenhar um papel, um serviço na casa de Deus. E nesse novo tempo nós queremos servir. Nós queremos ser a igreja conhecida como a igreja do serviço, a igreja do amor, a igreja do cuidado, a igreja realmente que tem relevância na sociedade. Nós precisamos marcar um ponto, e a partir desse ponto nós sermos essa igreja. E o ponto é virada de 2019 para 2020. Nós precisamos estabelecer o marco foi estabelecido, e doravante nós vamos ser essa igreja bíblica, essa igreja que ama incondicionalmente, essa igreja que tem comunhão intensa uns com os outros, essa igreja que entende o valor do discipulado, essa igreja realmente que serve ao nosso próximo.